E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos uma história de pais narcisistas. Te indico a colocar o celular ou colocar na televisão e ouvindo enquanto você faz as suas atividades do dia a dia. Essa é uma história bem Reddit mesmo, tá? Não é nada de sobrenatural e nem de renascimento. Ela é do fundo, do fundo, do fundo do Reddit. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar. Eu não vou pedir para vocês compartilharem, porque eu não conheço ninguém e eu acredito que a maioria de vocês também não tem tanto círculo assim para ficar compartilhando os vídeos, sabe? Eu só mando vídeo pro meu marido. Vocês também não vão ficar perturbando o marido, as esposas de vocês, mandando esses tipos de vídeo, né? Mas espero que vocês gostem da história de hoje, tá bom? E pra quem já assistiu a história daqui, já terminou, vai lá no canal Israel Reddit, também temos histórias todos os dias, tá bom? Um beijo e tchau! Dá tchau, neném! Depois que meus pais se divorciaram, tive que entregar recibos só para comer. $10 por refeição, e só. Eles criaram um grupo chamado Alimentando a Bagagem e dividiram as tarefas. Uma pessoa cuidava da verificação dos pedidos, a outra do envio do dinheiro. Todos os dias eu me sentia como um mendigo, escrevendo redações de 300 palavras só para justificar a compra de uma salsicha. Uma vez, comprei água e esqueci de pegar o recibo, e o grupo de chat perdeu completamente a cabeça. David Preston, sua filha acabou de aprender a cometer fraude. Essa refeição vai sair da sua carteira. Para com a besteira, Hazel. Quando você comprou o iPhone mais novo para sua enteada, onde estava o recibo dela? Depois que terminavam de se destruir, cada um me mandava mensagens de voz privadas dizendo que só queria me ensinar sobre gestão de dinheiro. Então, um dia, desmaiei na calçada com apendicite e implorei no chat para que me mandassem dinheiro para uma cirurgia de emergência. Eles discutiram metade da noite sobre quem deveria pagar mais. Meu pai finalmente enviou um vídeo, com fogos de artifício sobre Sapphire Bay, para o aniversário do meu meio-irmão. Ocupado agora, meu filho está fazendo um pedido. Minha mãe postou logo depois uma foto da conta do procedimento estético da minha meia-irmã. Não posso falar, tornando minha filha linda. Fiquei olhando para o celular e então simplesmente puxei o soro do braço. Outra notificação apareceu. Pedido de reembolso do jantar negado, sem recibo. Meu estômago se revirou. O pão custou $2 de uma vendedora ambulante, uma senhora idosa que nem tinha impressora de recibos. Digitei de volta. Mãe, era uma barraca de rua. Literalmente não havia recibo. 3 segundos depois, minha mãe mandou uma mensagem de voz. Gwen, regras são regras. Como eu sei que você não gastou $1 e tentou me enganar para conseguir mais um? Você mente desde pequena, assim como seu pai. Meu pai respondeu imediatamente. Me deixa fora disso, Hazel. Você vai revisar os recibos hoje, então se quiser fugir do pagamento é só falar. Ah, e Gwen, certifique-se de entregar o pedido de café da manhã de amanhã cedo. Qualquer coisa abaixo de 300 palavras é rejeitada. Encarei o pão frio na minha mão, e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ontem à noite, fiquei acordada até tarde escrevendo uma justificativa de 300 palavras, só para adicionar uma linguiça de $2 à minha refeição. Mas cometi um erro de ortografia, perdi um ponto e a linguiça foi negada. Meus pais estavam divorciados há 3 anos, e eu era a bola que eles continuavam chutando de um lado para o outro. Ambos tinham começado novas famílias e agora tinham novos filhos favoritos. Para garantir que eu não estava recebendo em dobro, criaram um grupo de chat onde cada centavo era escrutinado como se eu fosse algum tipo de criminosa. Mordi o pão velho e mastiguei mecanicamente. O chat começou a explodir de novo. Mamãe postou uma foto do iPhone mais novo com a legenda. Peguei isso pra minha Lily. Ela mereceu isso por ficar em 10º lugar na turma. Meu pai não ia ficar atrás, então postou um vídeo dele mesmo em Sapphire Bay, com o braço em volta do meu meio-irmão e fogos de artifício explodindo acima deles. Ele estava sorrindo de orelha a orelha. Feliz aniversário, meu menino! Sapphire Bay vai ser nosso quintal de agora em diante. Assisti aquele vídeo e, de repente, lembrei quando fiquei em primeiro lugar na minha turma. Eu tinha pedido uma mochila nova. David disse. Uma mochila só precisa carregar livros. Por que você está sendo tão materialista? Hazel concordou. Seu pai está certo. Meninas precisam aprender a viver modestamente. Mas agora, eles enchiam os filhos dos outros com tudo o que o dinheiro podia comprar. A dor no meu abdômen de repente aumentou, como se alguém estivesse enfiando uma faca dentro de mim. O suor frio escorria pelo meu rosto, e eu me encolhi no banco da calçada. Minha visão começou a ficar turva, e minhas mãos tremiam enquanto digitava uma mensagem no grupo. Pai, mãe, meu estômago está doendo. Acho que pode ser apendicite. Vocês podem me mandar dinheiro para eu ir ao hospital. Ninguém respondeu. Eles ainda estavam no chat competindo para ver quem gastava mais com suas novas famílias. Cerrei os dentes e enviei outra mensagem. Eu realmente não consigo me mexer. Por favor, me ajudem. 5 minutos depois, minha mãe respondeu. Gwen, essa festa da autopiedade está ficando cansativa. Da última vez você disse que precisava de guias de estudo, e eu te peguei comprando mangá. Agora está fingindo estar doente?
Então meu pai entrou na conversa. Ignore-a. Ela só quer dinheiro para sair e se divertir. Já tem idade para saber melhor, mas tudo o que pensa é em como nos enganar. A dor engoliu todo o pensamento racional, e meu celular escorregou da minha mão. Pouco antes de desmaiar, vi uma última mensagem aparecer no chat. Papai compartilhou um link. Como perceber as mentiras do seu adolescente? Acordei no corredor de um hospital. O cheiro de desinfetante queimava meu nariz. Um entregador me trouxe até ali e até pagou minha taxa de registro. Um médico veio até mim com meu prontuário, a testa franzida de preocupação. Seu apêndice rompeu. Você precisa de cirurgia imediatamente. Cadê sua família? Abri a boca, mas minha garganta estava tão seca que mal conseguia falar. Eu assino por mim mesma. O médico olhou para mim e algo complicado cruzou seu rosto. Você tem apenas 18 anos. A cirurgia exige a assinatura de um responsável legal, e ainda tem o custo. Eu tenho dinheiro. Eu estava mentindo. Eu tinha apenas $30 na minha conta. Peguei meu celular e tirei uma foto da folha de diagnóstico. Depois, postei no grupo de conversa. O médico disse que rompeu. Preciso de cirurgia. $5.000. O chat ficou completamente silencioso. Depois de uma eternidade, minha mãe finalmente mandou uma mensagem de voz. $5.000? Uma apendicectomia custa $5.000. Gwen, você está trabalhando com o hospital para me enganar? Uma clínica faz isso por algumas centenas. Meu pai entrou logo em seguida. Estou em Sapphire Bay agora, não consigo voltar. Sua mãe deveria cuidar disso, já que é a semana dela para lidar com você. Minha mãe surtou. Por que eu deveria pagar? Você gastou 20 mil no aniversário do seu filho, e agora está me cobrando pela cirurgia da sua filha. Esse era meu dinheiro. Gwen é nossa responsabilidade compartilhada, então dividimos meio a meio. Meio a meio? Tudo bem. Me transfira 2.500 primeiro. E eu envio a minha parte quando vir a sua. Você transfere primeiro. Como eu sei que não vai simplesmente ficar com a minha metade? Eles passaram uma hora inteira brigando sobre quem deveria enviar dinheiro primeiro. Observei as mensagens se acumulando, cada uma cortando mais fundo. A dor física tinha ficado dormente, mas o frio penetrava direto nos meus ossos. O médico ficou ao meu lado e suspirou. Querida, se não operarmos logo, você vai entrar em choque séptico. Olhei para ele, e as lágrimas finalmente vieram. Doutor, você poderia fazer a cirurgia primeiro? Eu assino um termo de responsabilidade. Posso trabalhar e pagar o hospital depois. O médico congelou. Nesse momento, uma mão se estendeu e pegou o formulário dele. Eu assino. Virei a cabeça, mal conseguindo me controlar. Um rapaz de corta-vento preto estava ali, jovem, com traços marcantes. Eu o reconheci. Harrison Ford, o gênio reservado do Departamento de Ciência da Computação. Ele passou o cartão e assinou os papéis, rápido e tranquilo. Qual é a sua relação com ela? Perguntou o médico. O rapaz olhou para mim, com um tom neutro. Sou o credor dela. Pouco antes de me levarem para a cirurgia, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Conversamos sobre isso. Cada um manda 1.000, e você resolve o resto sozinha. Você já tem idade suficiente para saber que não pode ficar doente por não cuidar de si mesma. Hora de ser responsável. 2 notificações de pagamento apareceram, ambas com a mesma observação anexada. Faça durar. Se sobrar alguma coisa, não deixe de devolver. Fiquei olhando para aquelas notificações e comecei a rir. Devolvi o dinheiro e simplesmente desliguei o celular. Quando as luzes da sala cirúrgica se acenderam, disse a mim mesma uma única coisa. Gwen, você é órfã agora. A cirurgia correu bem. Quando acordei, Harrison ainda estava lá. Ele estava sentado na cadeira ao lado da minha cama de hospital, com um laptop equilibrado nos joelhos e os dedos voando pelo teclado. A tela estava coberta por linhas e mais linhas de código. Quando percebeu que eu estava acordada, fechou o laptop e tirou uma folha de papel da bolsa. Cirurgia mais internação somam $6.800. Os juros seguem as taxas padrão de empréstimo bancário. Quando você pretende me pagar? A voz dele era agradável de ouvir, mas fria como gelo. Consegui dizer as palavras. Vou te pagar, mas não tenho nada agora. Ele ergueu uma sobrancelha. Sim, imaginei. Colocou o papel na minha mesa de cabeceira. Eu sou Harrison Ford. Aliás, seu telefone não parava de tocar. Irritante. Peguei meu celular e liguei novamente. O grupo tinha 99 mensagens. Nenhuma perguntava se eu estava viva. Todas exigiam saber por que eu tinha devolvido o dinheiro. Minha mãe escreveu. Gwen, você tem muita coragem. Nós enviamos dinheiro para você. E você não aceita? O quê? Pretende usar isso contra a gente depois? Vai dizer que te abusamos? Meu pai mandou outra mensagem. Peça desculpas agora, ou eu vou parar de te ajudar. Não force a sorte. Então vi as mensagens privadas da minha mãe. Reddit, contos e afins. Minha mãe disse. Você está pegando dinheiro emprestado pelas minhas costas? Porque se alguém aparecer cobrando essa dívida, eu não vou te proteger. A Lily vai começar aulas de piano, e nós temos despesas. Não complique as coisas para mim. Respirei fundo, e meu dedo pairou sobre a tela por um longo tempo. Então cliquei em sair do grupo. Se eu era apenas um peso morto para eles, tudo bem. Eu me desligaria completamente. Depois disso, olhei para Harrison. Posso pegar seu computador emprestado? Ele piscou, como se não esperasse esse pedido. Para quê? Para ganhar dinheiro. Assim posso te pagar. Ele soltou uma risada curta, mas me entregou o laptop mesmo assim. Abri o navegador e acessei um site internacional de competições de programação. Eu o tinha descoberto anos atrás, quando aprendi a programar sozinha em lan houses, fugindo das brigas dos meus pais. Eu não tinha dinheiro, mas tinha um cérebro que funcionava. Números e lógica simplesmente faziam sentido para mim de uma forma quase estranha.
Encontrei um desafio remunerado que consistia em corrigir uma falha de segurança em um algoritmo de criptografia. A recompensa era de $300. Meus dedos começaram a voar pelo teclado. Minha incisão ainda latejava, mas a dor até me ajudava a me concentrar. No começo, Harrison observava casualmente. Aos poucos, porém, sentou-se mais ereto. Sua expressão mudou de desinteresse para surpresa, e depois para algo mais próximo da curiosidade. 2 horas depois, pressionei Enter. Uma caixa de diálogo verde apareceu na tela. Sucesso. Devolvi o laptop para ele. Meu rosto estava pálido, mas meus olhos brilhavam. A conta é sua, então o dinheiro vai para o seu cartão. Depois disso, ainda vou te dever. Não se preocupe com isso. Harrison me interrompeu, encarando-me com intensidade. Não é muito dinheiro. Mas tenho um projeto grande em andamento e preciso de alguém para fazer o trabalho pesado. Tem interesse? Olhei para ele. Inclui moradia e alimentação? Sim. Estou dentro. No dia em que recebi alta, não voltei para casa. Fui direto para o espaço de trabalho de Harrison. Aconteceu que era apenas um apartamento de 2 quartos perto do campus, abarrotado de computadores e equipamentos tecnológicos. Harrison era um lendário estudante de ciência da computação da Universidade de Astoria, e o projeto era um modelo de IA que sua equipe estava desenvolvendo. Meu trabalho consistia basicamente em limpeza de dados, alimentando a IA. Era entediante e repetitivo, mas pelo menos eu fazia 3 refeições por dia. Harrison tinha uma língua afiada, mas pagava bem. Ele até me deu um adiantamento do primeiro mês de salário e mandou que eu comprasse roupas decentes. Pare de se vestir como uma sem-teto. Você está me fazendo parecer mal. Disse isso enquanto jogava o dinheiro na minha direção. Levei o dinheiro ao shopping, comprei 2 camisetas em promoção e guardei o restante. Durante todo esse tempo, meus pais ligaram algumas vezes. Bloqueei os números dos 2. Quando não conseguiram falar comigo, foram até a universidade e, de alguma forma, conseguiram entrar na cerimônia de premiação acadêmica. Minha mãe arrancou o microfone das mãos do apresentador e começou a chorar diante dele. Minha filha Gwen fugiu de casa e nem frequenta mais as aulas. Por favor, alguém me ajude a encontrá-la. Ela é tão jovem. Não pode desistir da vida. Meu pai estava ao lado dela, com uma carranca no rosto. Aquela ingrata provavelmente fugiu com algum homem. Havia cerca de 10.000 pessoas ali. O som do microfone era tão alto que conseguia ouvi-lo do outro lado do campus. Quase desmaiei enquanto corria em direção ao auditório. Os sussurros começaram a se espalhar pela multidão, e um professor precisou intervir para tentar acalmar os presentes. As notas da Gwen sempre foram excelentes, embora ela tenha faltado às aulas recentemente. Ela claramente está por aí fazendo sabe-se lá o quê, minha mãe gritou. Ela até tentou nos enganar em $5.000, alegando que precisava de uma cirurgia, aprendendo a cometer fraude nessa idade. A multidão explodiu em comentários. Meu Deus, ela enganou os próprios pais? Parecia tão normal, nunca imaginaria. Todos aqueles olhares julgadores pareciam agulhas perfurando minha pele. Cerrei os punhos com tanta força que minhas unhas afundaram nas palmas das mãos. Eu estava prestes a avançar quando uma mão pousou no meu ombro. Harrison estava bem atrás de mim. Eu nem o ouvi se aproximar. Ele era uma cabeça mais alto do que eu e observava toda aquela confusão com uma expressão distante. Esses são seus pais? Ex-pais, respondi secamente. O canto da boca de Harrison se ergueu em um leve sorriso. Quer se vingar deles? Harrison me entregou um microfone. Não faço ideia de onde ele o tirou. Com o incentivo dele, aceitei e dei um passo à frente. Todo mundo, silêncio. O barulho diminuiu e, de repente, todos os olhos estavam voltados para mim. Alguns pareciam enojados, outros curiosos. Havia também alguns rostos simpáticos, embora bastante céticos. Subi ao palco e encarei aquelas 2 desculpas patéticas de seres humanos. Eles estão mentindo, eu disse. Minha mãe avançou na minha direção como um animal selvagem, mas desviei facilmente. Que prova você tem? A mentirosa aqui é você. Vai dizer qualquer coisa para sair de encrenca. Ah, eu tenho provas. Está tudo aqui. Levantei minha mochila. Mas antes de chegarmos a isso, gostaria que todos aqui, alunos e professores, assistissem a uma pequena apresentação de 36 slides. Calmamente, tirei um pendrive da mochila e o conectei ao projetor. A tela gigante se iluminou com capturas de tela do grupo, alimentando a bagagem. Fraude. Recibos. Rejeitado. Fazendo-se de vítima. A sala inteira explodiu em murmúrios. Harrison entendeu meu sinal e tirou uma pilha de documentos da minha mochila, meus prontuários médicos e os recibos da cirurgia. Ele foi direto até meu pai e praticamente esfregou os papéis no rosto dele. Olhe bem. Este é o registro cirúrgico de um apêndice rompido. Aquela suposta fraude de que vocês falam, é disso que estão falando? Os estudantes ao redor se aproximaram para examinar os documentos, e o clima mudou instantaneamente. Meu Deus, isso é realmente uma conta hospitalar. Isso é absurdo. O apêndice dela rompeu e eles estão chamando isso de fraude? Que tipo de pais fazem uma coisa dessas? O rosto da minha mãe ficou pálido. Ela avançou para pegar os documentos e rasgá-los. É falso. Ela forjou tudo. Harrison a encarou friamente. Hospitais mantêm registros digitais. Qualquer pessoa pode verificar. Mas vocês 2? São os pais dela e nem estavam presentes durante a cirurgia. Em vez disso, passaram horas discutindo em um grupo por causa de alguns milhares de dólares. É isso que vocês chamam de amor? Fiquei atrás de Harrison e assisti a multidão destruir a reputação dos meus pais. Pela primeira vez em anos, aquele peso esmagador dentro de mim pareceu ficar um pouco mais leve. Tudo terminou quando os seguranças expulsaram todos do local. Meus pais se afastaram discretamente, mas não antes de me lançar um último olhar.
Pelos movimentos dos lábios deles, consegui entender a mensagem. Você vai pagar por isso. Achei que ficariam quietos por algum tempo. 3 dias depois, recebi uma notificação judicial. Eles estavam me processando por pensão financeira. A alegação era que haviam trabalhado até a exaustão para me criar e que agora, depois de começar a ganhar dinheiro, eu tinha virado as costas para eles e me recusado a sustentá-los. Na verdade, comecei a rir quando li aquilo. Eu tinha 18 anos e ainda estava na universidade. Eles estavam em plena idade produtiva e tiveram a audácia de exigir pensão. Por que está preocupada? Harrison dobrou a intimação em forma de avião de papel e a jogou na lixeira. Eles vão passar vergonha, sem dúvida. Eu sei. Ainda assim, é nojento. Cerrei os dentes. Então vamos tornar tudo ainda mais nojento para eles. Harrison me entregou um convite. Era para a competição nacional universitária de programação. O prêmio para o primeiro lugar era de $500 mil. Quer apostar? Encarei o cartão dourado e meu coração começou a disparar. $500 mil. Para alguém como eu, aquilo parecia uma quantia impossível. Qual é a aposta? Aposto que você consegue ficar em primeiro lugar. Se vencer, o dinheiro é seu, e eu cuido dos seus pais. Se perder, trabalha para mim durante 10 anos, de graça. Harrison me encarou e abriu um meio sorriso. Gwen, você é talentosa demais para desperdiçar seu tempo lidando com esse tipo de lixo. Se chegar alto o bastante, tudo o que eles poderão fazer será olhar para você de baixo. Aceitei o convite. Fechado. O mês seguinte foi um verdadeiro inferno. Eu assistia às aulas durante o dia e passava as noites inteiras programando no estúdio. Harrison era um treinador demoníaco. Se meu código tivesse sequer uma linha desnecessária, ele a apagava sem piedade e me obrigava a começar de novo. Lixo. Reescreva. Você realmente achou que essa lógica era aceitável? A crítica brutal dele levou minhas habilidades ao limite. Mas meus pais também não ficaram parados. Eles espalharam boatos no grupo da família, dizendo que eu era uma filha ingrata. Afirmavam que eu tinha encontrado um sugar daddy, conseguido dinheiro de forma duvidosa, e mesmo assim, ignorava os próprios pais. Chegaram até a procurar meus antigos colegas do ensino médio para descobrir o que eu estava fazendo. Meu primo me enviou uma mensagem em segredo. Gwen, seus pais estão dizendo para todo mundo que você ficou rica, e agora estão planejando como pegar o seu dinheiro para pagar a entrada da casa do seu irmão. Eu respondi, haha, entrada para casa? Só nos sonhos deles. Pouco antes da competição, meu pai de repente me mandou uma mensagem. Pela primeira vez em anos, o tom dele parecia estranhamente gentil. Gwen, eu sei que estava errado. Não deveríamos ter feito aquilo. Neste fim de semana é o aniversário do seu irmão. Volte para casa para jantar. Vou fazer seu assado favorito. Fiquei olhando para a mensagem, e algo se contorceu no meu peito. Assado. Minha comida favorita eram costelas. Quem adorava assado era meu meio-irmão. Mesmo assim, respondi. Ok. Harrison viu minha resposta e franziu a testa. Você ficou maluca? É obviamente uma armadilha. Continuei organizando meus arquivos de código, mantendo uma expressão impassível. Eu sei. Mas algumas dívidas precisam ser encerradas. Se eu não fosse, eles continuariam rondando minha vida como moscas. Precisavam entender que a Gwen de agora não era mais a garota que implorava por uma refeição de $10. Naquele fim de semana, voltei para aquele suposto lar. O novo apartamento de David era um luxuoso imóvel de 3 quartos, com acabamentos de alto padrão. Assim que entrei, vi a mesa cheia de comida. Meu meio-irmão estava sentado no sofá, jogando o mais novo PS5, e nem levantou os olhos quando cheguei. Minha madrasta segurou minha mão com entusiasmo. Ah, Gwen está em casa! Sente-se! Veja como você cresceu! Retirei a mão educadamente e sorri. Oi! David saiu da cozinha carregando um prato, usando aquela expressão falsa de pai orgulhoso. Gwen, experimente. Fiz isso especialmente para você. Olhei para o assado e não toquei nos talheres. Pai, apenas me diga o que você quer. O sorriso dele congelou por um instante. Então suspirou. Gwen, você já é adulta. Está ganhando dinheiro. Seu pai está sob muita pressão com a hipoteca, as parcelas do carro e as despesas do seu irmão. Lá vinha. Coloquei o garfo sobre a mesa e fiquei observando o espetáculo. Ouvi dizer que você tem trabalhado em projetos com seu chefe e está ganhando bem. Você acha que poderia emprestar $100 mil para o papai? Seu irmão quer estudar em uma escola internacional particular. 100 mil? Eu ri. Pai, quando precisei de $2.500 para minha cirurgia de apêndice, você não conseguia arrumar o dinheiro. Agora está me pedindo 100 mil? Isso é diferente. O rosto de David ficou vermelho de raiva. Naquela época não tínhamos dinheiro. Agora que você tem, qual é o problema de ajudar a família? Minha madrasta entrou na conversa. Isso mesmo, Gwen. Somos uma família. Sangue é mais espesso que água. Família? Tirei uma pilha de folhas impressas da mochila. Eram capturas de tela do grupo Alimentando a Bagagem, todas organizadas por data e valor. Este é o registro de todas as refeições dos últimos 3 anos. $36.520. E vocês rejeitaram metade dos pedidos. Joguei os papéis sobre a mesa. É isso que vocês chamam de família? O rosto de David escureceu. Por que diabos você ficou rastreando isso? O quê? Está tentando me desafiar? Não apenas rastreei, também gravei tudo. Tirei um gravador de voz do bolso. A luz vermelha piscou diante deles. Tenho registrado tudo o que você acabou de dizer. Extorsão? Manipulação emocional? David se levantou abruptamente e ergueu a mão para me dar um tapa. Sua ingrata! Eu nem me mexi. Apenas olhei diretamente para ele. Se você me bater, amanhã essa gravação e todos esses documentos vão parar na imprensa. Fixei os olhos nele.
Sr. Preston, você realmente quer que sua empresa descubra que é o tipo de homem que se recusou a pagar a cirurgia de emergência da própria filha? A mão dele congelou no ar. Seu corpo inteiro tremia de raiva. Minha madrasta segurou seu braço. David, não. Levantei-me e alisei a camisa. Vou dispensar o jantar. Olhei para ambos. Não entrem mais em contato comigo. E se entrarem, não hesitarei em mostrar ao mundo quem vocês realmente são. Virei as costas e fui embora. Atrás de mim, ouvi pratos se espatifando contra a parede e os gritos furiosos de David. Saí do condomínio e inspirei profundamente o ar frio da noite. O carro de Harrison estava estacionado na calçada, com a janela parcialmente aberta. Terminou? Sim. Entrei no carro e joguei o gravador para ele. Faça uma cópia de segurança, só por precaução. Reddit Contos e Afins. Harrison olhou para mim e algo parecido com aprovação brilhou em seus olhos. Muito bem. O carro entrou no trânsito e observei a paisagem passando pela janela. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me leve. Mas aquilo era apenas o começo. Eu ainda iria recuperar tudo o que era meu. A competição aconteceu conforme o planejado, e Harrison e eu, a equipe Vingadores, passamos por todas as etapas até chegar à final. Nosso projeto era um sistema de gerenciamento de riscos financeiros baseado em IA, e o algoritmo principal nasceu de incontáveis noites em claro que eu havia passado programando. Então, na noite anterior à final, tudo deu errado. Meu computador foi hackeado. Todos os meus dados desapareceram. Até os backups foram completamente apagados. Fiquei encarando a tela escura enquanto uma onda de frio percorria meu corpo. O que aconteceu? Harrison entrou no estúdio com uma expressão séria. Alguém instalou um vírus. Foi um ataque extremamente direcionado. Meus dedos tremiam enquanto eu verificava os registros. Veio de dentro da rede. De dentro? Apenas Harrison e eu tínhamos acesso à rede do estúdio. Então me lembrei. Na semana anterior, minha mãe apareceu de repente dizendo que queria me entregar algumas roupas de inverno. Ela ficou um tempo no estúdio e pediu meu computador emprestado para pesquisar rotas de ônibus. Eu tinha baixado a guarda. E aquele havia sido o golpe fatal. Liguei para ela com as mãos trêmulas. Você fez alguma coisa no meu computador? Sua voz soou satisfeita. Gwen, querida, que computador? Não faço ideia do que você está falando. Ela fez uma pausa. Ah, a propósito, a Lily também está participando dessa competição. E ouvi dizer que o projeto dela é muito parecido com o seu. Minha mente ficou em branco. Lily, minha meia-irmã. A garota que passava os dias comprando bolsas e maquiagem. Desde quando ela sabia programar? Então aquele era o plano. Roubar meu trabalho e usá-lo para abrir caminho para a preciosa filha dela. Por que você faria isso? Eu sou sua filha. Eu estava gritando agora. Tinha perdido completamente o controle. Sua filha? A risada dela foi amarga. Que tipo de filha vê a mãe passando dificuldades e não dá um centavo? Lily prometeu que, se ganhar, todo o prêmio será meu. E você? Tudo o que sabe fazer é enviar relatórios de despesas. Então você está admitindo. Soltei uma risada fria. Minha mãe desligou. Desabei no chão. O desespero me atingiu como uma onda. A apresentação final seria na manhã seguinte. Sem o código e sem a demonstração, como eu poderia competir? É isso? A voz de Harrison veio acima de mim. Vai desistir? Olhei para ele através das lágrimas. Acabou. Fui uma idiota por confiar nela. Harrison se agachou e enxugou minhas lágrimas. O gesto foi surpreendentemente gentil. Gwen, você esqueceu quem eu sou? Ele abriu o laptop e seus dedos voaram pelo teclado. Você escreveu o algoritmo principal, mas eu construí toda a arquitetura do sistema. Eles roubaram os arquivos-fonte. Não podem roubar o que está na sua cabeça. Ele virou a tela na minha direção. Uma pasta criptografada apareceu. Estava armazenada em uma nuvem privada. Tenho um hábito. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Todos os dados críticos são sincronizados em tempo real com meu servidor pessoal. Meu coração disparou. Então ele continuou. E tem mais. O sorriso se ampliou. Eu escondi um easter egg no código. Se alguém tentar executá-lo sem a chave correta de descriptografia, algo muito interessante acontece. Encarei a pasta. A esperança começou a reacender dentro de mim. Que tipo de easter egg? Você vai descobrir amanhã. Harrison se levantou e estendeu a mão. Levante-se. Segurei sua mão. Amanhã teremos um espetáculo para assistir. O auditório da final estava iluminado por refletores e cercado por câmeras. Executivos de grandes empresas de tecnologia ocupavam a mesa dos jurados. Lily foi a primeira a subir ao palco. Ela irradiava confiança. Minha mãe e meu padrasto estavam sentados na primeira fila, segurando placas luminosas e exibindo um orgulho quase exagerado. Lily abriu a apresentação. Olá, jurados. Meu projeto é o Sistema Inteligente de Gestão de Riscos Financeiros. Enquanto falava, a tela exibia uma interface que reconheci instantaneamente. Até o esquema de cores era exatamente o que eu havia criado. A plateia assentia com interesse. Os jurados pareciam impressionados. Sentada nos bastidores, assistia a tudo com gelo correndo pelas veias. Ao meu lado, Harrison estava recostado na cadeira, girando uma caneta entre os dedos. Ele parecia completamente entretido, como alguém que já sabia exatamente o que aconteceria a seguir. A demonstração chegou à parte principal do algoritmo, e Lily clicou em executar. Agora veremos o sistema realizando a gestão de riscos em tempo real. Os dados começaram a fluir pela tela. Então, de repente, caixas vermelhas de alerta apareceram por toda parte. O fluxo limpo e profissional de informações se transformou em porcos cor-de-rosa dançando. Porcos de desenho animado. Com música ridícula.
Eles atravessavam a enorme tela de LED como se tivessem saído diretamente de um pesadelo absurdo. O auditório inteiro ficou em silêncio por um segundo. Então, explodiu em gargalhadas. Lily entrou em pânico e começou a clicar freneticamente. O que está acontecendo? Isso não está certo. Travou. A cada clique, uma nova janela surgia na tela. O texto aparecia em vermelho vivo. Como está funcionando esse código roubado? Com amor? Da garota que vocês roubaram. Bis. Oi, Lily. Oi, Hazel. A multidão enlouqueceu. Os jurados imediatamente assumiram expressões sombrias. Minha mãe levantou-se da cadeira. Isso é calúnia! Fomos hackeados! O pai de Lily também ficou de pé. Quem fez isso? Apareça! Nesse momento, o apresentador anunciou. Próximos competidores, Gwen e Harrison. Nós saímos dos bastidores enquanto os holofotes nos atingiam. Peguei o microfone. Lily parecia prestes a desmaiar. Não precisa procurar. Apontei para mim mesma. Estou bem aqui. Depois apontei para a tela. Eu escrevi esse código. Para evitar roubos, incluí uma trava lógica. É necessário inserir a senha correta para acessar as funções reais. Caso contrário, o sistema entra automaticamente no modo dos porcos dançantes. Voltei-me para os jurados. Agora, senhoras e senhores, a demonstração verdadeira começa. Conectei meu laptop ao sistema principal. Digitei a senha. Instantaneamente, os porcos desapareceram. No lugar deles, surgiram gráficos sofisticados, modelos financeiros precisos e análises em tempo real. O contraste era brutal. A verdade tornou-se impossível de negar. Lily desabou na cadeira. As lágrimas escorriam por seu rosto, levando a maquiagem junto. Minha mãe correu em direção ao palco tentando me atingir. Os seguranças a interceptaram antes que ela chegasse perto. Gwen, sua monstruosa. Você sabotou sua irmã de propósito. Ergui o microfone para que todos ouvissem. Mãe, você sempre disse que honestidade era importante. Olhei diretamente para ela. Então por que, quando envolve sua enteada, roubar de repente virou algo aceitável? Minha voz ecoou pelo auditório. Esse é o seu padrão duplo? O local explodiu em aplausos. Era uma celebração da vitória, mas também uma condenação pública dos fraudadores. Nós vencemos sem concorrência. Recebemos o prêmio principal, bolsas de pesquisa e ofertas de emprego de diversas grandes empresas. Da noite para o dia, meu nome se espalhou pela internet. A hashtag Garota Gênio Desmascara Pais Tóxicos viralizou. Milhares de pessoas passaram a investigar a história. Logo encontraram as capturas do grupo, alimentando a bagagem. A opinião pública se voltou completamente contra meus pais. A empresa do meu pai sofreu uma crise de reputação. Parceiros começaram a cancelar contratos. Minha mãe foi demitida. Além disso, passou a ser investigada pelo roubo de propriedade intelectual. Foi só então que eles entraram em pânico. Meu celular passou a receber ligações sem parar. Quando bloqueei as chamadas, vieram as mensagens. Meu pai escreveu. Gwen, eu sei que errei. Fui um idiota. Aquela mulher me manipulou. Já me divorciei dela. Volte para casa. Vou vender tudo para compensar você. Minha mãe enviou. Gwen, eu não tive escolha. Aquele homem me obrigou a pegar os arquivos do seu computador. Você é a pessoa que eu mais amo. Por favor, fale com a polícia por mim. Eu não posso ir para a prisão. Ler aquilo só me fez rir. Eles deveriam ter entendido isso desde o início. Tirei capturas de tela das mensagens e as enviei para Harrison. Essa é a natureza humana. Harrison estava ocupado com a documentação da patente e nem levantou a cabeça. Lágrimas de crocodilo. Ele assinou um formulário. Eles não amam você. Outro documento. Eles amam o dinheiro. Mais uma assinatura. E têm medo do poder que você conquistou. Nesse momento, alguém bateu à porta do estúdio. Fui abrir. Do lado de fora estavam Lily e meu meio-irmão. Pareciam irreconhecíveis. Toda a arrogância havia desaparecido. Assim que me viu, Lily caiu de joelhos. Gwen, eu estava errada. Nunca deveria ter roubado seu código. Por favor, retire as acusações. Não posso ficar com antecedentes. Quero estudar no exterior. Meu meio-irmão também começou a chorar. Segurou a barra da minha calça e levantou os olhos para mim. Gwen, o papai está falido agora. Ele até vendeu o PS5. Sua voz falhou. Você pode nos dar algum dinheiro? Estou morrendo de fome. Olhei para eles em silêncio. Era engraçado. Antes eles postavam fotos de refeições sofisticadas naquele grupo e zombavam de mim por escrever redações apenas para conseguir uma salsicha. Agora os papéis tinham se invertido. Morrendo de fome? Tirei uma nota de $10 da bolsa e a joguei no chão. Compre um sanduíche. Não esqueça de pegar o recibo. Depois eu analiso o pedido de reembolso. Fiz uma pausa. Ah, e também preciso de uma justificativa com 300 palavras. Nenhuma palavra a menos. Lily ficou imóvel. Olhou para a nota no chão e seu rosto ficou vermelho de vergonha. Você está me humilhando? Isso é humilhação? Soltei uma risada fria. Então como você chamaria os últimos 3 anos da minha vida? Férias no inferno? Fora. Harrison deu um passo à frente. Seu olhar era glacial. Saiam agora, ou eu chamo a polícia. Eles fugiram tão rápido que nem pegaram os $10. Achei que aquilo encerraria a história. Subestimei o quanto algumas pessoas conseguem afundar. Sem alternativas, David e Hazel acabaram se unindo novamente. Desta vez, para me processar. A alegação deles era simples. Eu era filha deles, e, portanto, tinha a obrigação legal de pagar suas dívidas. A reação pública havia destruído os negócios de David. Ele estava atolado em dívidas. Hazel enfrentava multas e cobranças por todos os lados. Agora queriam empurrar toda aquela bagunça para mim. No tribunal, fizeram um espetáculo emocionante. Choraram. Disseram que tinham trabalhado até a exaustão para me criar. Afirmaram que pagaram meus estudos. Acusaram-me de traição.
Chegaram até a falsificar registros bancários, apresentando-os como despesas que supostamente tiveram comigo. O juiz voltou-se para mim. A ré deseja apresentar sua defesa? Levantei-me calmamente. Coloquei sobre a mesa o gravador de voz, a pilha de registros de reembolso e as imagens de segurança do hospital. Meritíssimo! Aqui está a prova de como meus pais trabalharam tanto por mim. As gravações começaram a tocar. As mensagens do grupo Alimentando a Bagagem apareceram nas telas. O tribunal inteiro ficou chocado. Até a expressão do juiz endureceu. Senhor e senhora Preston, é isso que os senhores chamam de criar uma criança? David ainda tentou argumentar. Mas eu a criei. Ela não morreu de fome. Isso deveria contar para alguma coisa. Foi nesse momento que Harrison se levantou. Atuando como meu advogado, apresentou uma nova prova. Um exame de DNA. Meritíssimo, solicito que a alegação de vínculo parental seja considerada inválida. Congelei. Olhei para Harrison. Ele me lançou um olhar tranquilo. De acordo com os resultados do exame, os autores, David Preston e Hazel Preston, não possuem qualquer vínculo biológico com a Ré Gwen. O quê? Meu cérebro simplesmente parou, mas David e Hazel pareciam tão chocados quanto eu. Isso é impossível! Hazel gritou. Eu dei à luz àquela garota. A voz de Harrison permaneceu fria. Os registros indicam que o hospital realizava trocas ilegais de bebês naquela época. A verdadeira filha dos Preston faleceu aos 3 anos devido a uma cardiopatia congênita. O silêncio tomou conta da sala. Harrison continuou. Gwen foi retirada de um orfanato e registrada como substituta para que os autores pudessem manter o acesso à herança da avó da família Preston. Então era isso. Finalmente tudo fazia sentido. Por isso nunca me amaram. Por isso ninguém queria minha guarda depois do divórcio. Eu nunca fui filha para eles. Fui apenas uma ferramenta. Uma peça necessária para manter o dinheiro fluindo. Depois disso, me tornei um fardo. David afundou na cadeira. Seu rosto estava completamente branco. Hazel balançava a cabeça sem parar. Não, não foi assim. Mas ninguém mais acreditava nela. O juiz encerrou o caso imediatamente. Todas as acusações contra mim foram rejeitadas. Além disso, devido a suspeitas de abandono infantil, fraude e outras possíveis irregularidades, determinou o encaminhamento do processo às autoridades competentes para a investigação criminal. Quando saí do fórum, a luz do sol bateu diretamente no meu rosto. Parei ao lado de Harrison. Quando você descobriu? Desde o começo. Ele respondeu como se fosse algo óbvio. Analisei alguns registros e percebi inconsistências. Então continuei investigando. Por que não me contou? Achei que seria informação demais para você processar naquele momento. Ele parou de andar, então olhou para mim. Agora você é realmente órfã. Fez uma pausa. Isso dói? Respirei fundo, ergui os olhos para o céu azul e percebi que era verdade. Eu estava livre. Completamente livre. Não. Sorri. Sinceramente, estou me sentindo incrível. Sem aquele falso vínculo me prendendo, eu finalmente podia seguir em frente. Mas algo parecia diferente em Harrison. Desde o fim do processo, ele estava estranhamente ocupado. Desaparecia durante dias inteiros. As luzes do estúdio permaneciam acesas madrugada adentro. E pela primeira vez desde que o conheci, parecia haver algo que ele estava escondendo de mim. Harrison sempre desviava do assunto quando eu perguntava no que estava trabalhando. Então, um dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Quer saber por que Harrison está te ajudando? Venha para este endereço. Era uma instituição de cuidados de alto padrão. Eu fui. Dentro do quarto, encontrei um homem idoso deitado na cama e um homem de meia idade descascando uma maçã. O homem olhou para mim e sorriu. Você deve ser a Gwen. Quem é você? Sou Byron Ford, pai de Harrison. Byron largou a faca. Harrison usou a influência da família para ajudar no seu processo e recusou uma posição na Sterling Boulevard por causa do seu projeto. Você faz ideia do que isso significa para ele? Congelei. Sempre achei que Harrison era apenas um gênio rico da tecnologia. Não fazia ideia de que ele era o herdeiro do grupo imperial. Ele é um gênio e não deveria ficar preso por envolvimentos românticos. Byron tirou um cheque. 5 milhões de dólares. Deixe-o e permita que ele coloque a vida dele nos trilhos. Que movimento clichê. Olhei para aquele cheque e realmente ri. Senhor. Ford, o senhor acha que Harrison vale apenas 5 milhões de dólares? Byron franziu a testa. Não é suficiente? Não. Empurrei o cheque de volta pela mesa. Estou dizendo que ele não vale apenas 5 milhões de dólares. Mas o que Harrison e eu temos, isso é impagável. Além disso, olhei diretamente nos olhos dele. Foi ele quem se envolveu comigo primeiro. Se quiser que eu vá embora, ele mesmo pode me dizer. Quando me virei para sair, ouvi Byron suspirar atrás de mim. Essa teimosia. Igualzinha à daquele meu garoto. Saí da instituição e encontrei Harrison encostado no carro, com bitucas de cigarro espalhadas aos pés. Obviamente, ele já estava esperando havia um bom tempo. O velho te afetou? Sim. Ele te ofereceu dinheiro? Sim, 5 milhões de dólares. Harrison ergueu uma sobrancelha. Você aceitou? Não. Fui até ele. Não era suficiente. Ele riu e me puxou para os braços, apoiando o queixo no topo da minha cabeça. A voz dele saiu rouca. Idiota. Se você está me vendendo por 5 milhões de dólares, é um péssimo negócio. Então, quanto você vale? Tudo o que possuo já está no seu computador. Você me diga. Meu coração deu um salto. Ele já tinha me dado tudo. 3 anos depois, a Gwendolyn Technologies abriu capital.
Como a CEO mais jovem de uma empresa de capital aberto, eu estava na plataforma pronta para tocar o sino de abertura. Lá embaixo, Harrison ainda usava sua jaqueta preta de sempre e sorria para mim. Um repórter perguntou: Senhora Preston, ouvimos dizer que sua startup foi inspirada por um recibo. Olhei diretamente para a câmera. Sim, alguém me disse uma vez que cada centavo precisava ser contabilizado, então aprendi a acompanhar tudo. Fiz uma pausa. Mas também preciso agradecer a outra pessoa. Ele me ensinou que algumas coisas não podem ser medidas em dinheiro, como confiança, como amor. Depois que a celebração do IPO terminou, recebi uma carta da prisão. David escreveu. Ela estava cheia de desculpas, dizendo que ele estava indo muito bem na reabilitação e esperava que eu fosse visitá-lo. Ele até incluiu um cartão de aniversário desenhado à mão. Dei uma olhada e coloquei tudo diretamente no triturador de papel. Pouco e tarde demais. Eu não precisava mais daquilo. Quando cheguei em casa, Harrison estava cozinhando na cozinha, e o cheiro de costelas se espalhava pelo ambiente. Você voltou? Lave as mãos e venha comer. Fui até ele e o abracei por trás. Harrison. Sim? Preciso te pagar pelo jantar de hoje? Harrison se virou e me beijou. Sim, com seu corpo. Do lado de fora da janela, fogos de artifício explodiam. 10.000 vezes mais bonitos do que os que David havia lançado para meu meio-irmão naquela época. Meu celular vibrou com uma nova notificação no grupo de conversa. O nome do grupo era Alimentando Minha Bebê Gwen. Harrison havia postado: costelas no jantar de hoje, salmão grelhado e vagens salteadas. Custo: o futuro inteiro da Gwen. Abaixo, outra mensagem. Lido e aprovado. Alguém finalmente assumiu essa bagagem. E por um valor premium também. Fim, que Deus te abençoe.